E começou na madrugada desta sexta-feira, por meio do plenário virtual do Supremo, o julgamento de mais 6 réus pelos atos do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela condenação deles com penas que vão até 17 anos. As ações penais têm previsão para terminar no próximo dia 16. Até lá, os demais ministros da Corte podem depositar seus votos, pedir mais tempo para analisar os casos e até levar os julgamentos para o plenário físico. Os acusados são Reginaldo Carlos Begiato, Jorge Ferreira, Cláudio Augusto Felipe, Jaqueline Freitas Jimenez, Edneia Paz da Silva dos Santos e Marcelo Lopes do Carmo. Silvio Navarro começou então na madrugada desta sexta-feira mais um julgamento, agora com 6 réus e mais uma vez diante do plenário oculto, plenário escondido, plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento, como já dissemos, Paula, em programas anteriores, vai entrar para a história, o julgamento, de todos os réus do dia 8 de janeiro, nas páginas mais escuras da história. Se há um dia da infâmia, como disse a ministra Rosa Weber, ex-ministra agora, misturando Pearl Harbor, aquela cena da guerra, da Segunda Guerra Mundial com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, para usar a palavra infâmia, esse é um julgamento infame, porque todos os réus já julgados estão condenados ao mesmo destino. São penas altíssimas, são penas sem a devida individualização da conduta. Nós citamos aqui o caso da dona Jupira Rodrigues, uma avó, ela é cuidadora de um jovem com transtorno mental, aposentada, tem 57 anos, e ela foi condenada porque foi encontrado material dela, genético, DNA, numa garrafinha plástica no Palácio do Planalto. Não há uma única imagem, não há nenhum outro tipo de materialidade de que ela teria participado de depredação. Segundo o advogado dela, ela já foi condenada a 14 anos nesse mesmo sistema de plenário virtual. Ela tentou sair do local e foi impedida. Foi impedida pelos homens ali do GSI. Inclusive, o próprio general G. Dias foi flagrado nessa cena, que é uma cena do crime, não é mesmo? Mas ele está aí, solto. Nada aconteceu, não se tem notícia, além de um depoimento prestado à CPI, um à CPI distrital e um à CPMI do Congresso Nacional, é o que se sabe sobre ele, Pois bem, ela tentou sair e foi impedida, porque era mais seguro ficar ali. E depois, olha o destino dessa senhora. Assim como os demais, eu repito, acho, Paula, que todos eles... E nós incansavelmente precisamos repetir isso por conta de alguns recortes das nossas falas que são utilizados ali e acolá. Nós defendemos que eles sejam punidos simplesmente pela baderna, como disse o ministro José Múcio Monteiro, pelo vandalismo, pela depredação, mas não pela tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por um golpe de Estado, por pessoas sem treinamento militar, que jamais empunharam ou portavam armas, sem líderes, sem um tanque na rua. Todo mundo sabe que um golpe de Estado não começa nem termina dessa forma. Aquilo foi uma baderna. E no futuro, eu quero crer que haverá algum tipo de reparação. Não ao tempo que essas pessoas já perderam, na colmeia no caso das mulheres, na papuda no caso dos homens, e perderão muito mais ao longo depois de finalizar esse julgamento. Mas alguma reparação jurídica para que quem produziu esse voto seja responsabilizado pelo atropelo do devido processo legal. Simplesmente isso. Alexandre, esse julgamento aí de mais 6 réus pelos atos do 8 de janeiro começou então na madrugada desta sexta-feira, vai até o próximo dia 16 e há uma esperança, uma possibilidade de que algum ministro, como fez o ministro André Mendonça, apresente um destaque para transferir esse julgamento do plenário virtual para o plenário físico, como nós acompanhamos o julgamento dos 4 primeiros réus pelo 8 de janeiro. Paulo, ontem eu vi uma foto do o novo presidente do Supremo brandindo a Constituição, imitando o gesto do doutor Ulisses, e depois veio uma declaração dele falando que o Brasil tem estabilidade institucional.
como teve durante o governo militar. Eu quero saber se obedece-se ao devido processo legal, a princípios de direito, do Estado Democrático de Direito, como o princípio do juiz natural, que está no inciso 53 da cláusula pétrea, artigo 5º da Constituição, que diz: ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. A autoridade competente é o juiz natural. Para quem não entender o juiz natural, eu faço a seguinte hipótese. Eu fiz essa semana em algum comentário. Um juiz de uma comarca do interior do Brasil tem a casa dele, o domicílio dele, invadido por vândalos. Os vândalos quebram a cadeira onde o juiz senta, sujam a mesa do juiz com fezes, rasgam livros do juiz, agridem quadros da parede de que o juiz gosta muito, mas eles são presos e vão ser julgados lá na comarca. Quem é o juiz natural? É a vítima? Não. É o dono da casa? Não, ele não pode. Ele é a vítima, ele é parte. O juiz tem que ter isenção, não pode ser parte de um processo, nem pode ser a vítima. Então deverá vir um juiz de outra comarca ou o processo vai para uma outra comarca para poder ter isenção. É o que não está acontecendo neste momento com esses julgamentos. E aí, Augusto, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, já votou aí pela condenação com penas que vão até 17 anos de prisão, penas bem duras. E o que a gente tem acompanhado dos outros julgamentos dos outros réus é que boa parte dos juízes, com uma outra divergência, acabam acompanhando o voto do relator, com exceção dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, que tiveram entendimentos diferentes, né? Eu tratei desse assunto no artigo da revista Oeste dessa semana. É, sem dúvida, o maior e mais repulsivo caso de abuso de poder da história da justiça brasileira. Eu já estou convencido de que a aprovação da anistia, de uma anistia abrangente, é a única forma de socorrer os ministros do Supremo. Isso vai acabar, onde eles não têm como explicar o que estão fazendo. É o espetáculo dos presos sem julgamento, perseguições perversas, acordos imorais, né, impostos a quem está sendo martirizado aí desde janeiro. Há 4 anos a Constituição vem sendo rasgada todos os dias. O Supremo não aprendeu, ainda não percebeu a mudança ocorrida na semana passada. É muito mais séria do que eles imaginam. Porque o Supremo não tem, os ministros do Supremo vivem num mundo paralelo. Eles não têm contato com o Brasil real. O Poder Legislativo é o único que não pode ficar longe do povo. O Lula fica cumprindo a agenda dele de presidente do mundo, né? Ele vai para outros países, vem fazer um tratamento aqui no Brasil, de saúde, aproveita para fazer uma plástica e para ficar longe das conversas e tal. Ele diz que é uma remoção de pálpebras, qualquer coisa assim. Não tem problema nenhum fazer plástica. Agora, é só contar que, né, o Brasil está com poucos problemas e o presidente tem tempo até para isso. Tá. O que fez o Congresso a semana passada foi retomar o que o Supremo começou a retomar, o que o Supremo confiscou. O Supremo não pode julgar, legislar. Acabou isso aí. Isso está acabando. A ofensiva do Congresso é irreversível, não tem outro jeito. Vem aí as eleições municipais. Os deputados dependem dos prefeitos para se reeleger. Eles já estão sentindo a temperatura da água não é boa para o Supremo. Ninguém aguenta mais esse espetáculo aí do arbítrio, né? Perverso. Então eles falam, não, até novembro, terminando, mais um mês de sofrimento, quando não imposto a pessoas que não merecem nenhum tipo de sofrimento, a inocentes,
aí sendo condenados previamente. E eles não perceberam. Eu acho que o povo vai entender, né, que é hora de pressionar em favor de algum tipo de anistia, porque não há saída para o Supremo. Esses processos todos esses processos serão anulados, meu Deus. É claro que uma hora a normalidade voltará. Já não dá para prender deputados assim, sem mais nem menos, ficar caçando deputados ficou mais difícil. Com uma ligeira contraofensiva do Congresso, mas muito inteligente. Isso não é com vocês. O presidente da Câmara disse 2 vezes em 24 horas. Cada poder que fique no seu território, não avance. Estão dando até o Rodrigo Pacheco se manifestou, vamos reduzir os mandatos, acabar com esse emprego vitalício disfarçado, vamos aí adotar o sistema de mandato com prazo. Eles ainda não entenderam, mas eu acho essa reação irreversível e, de novo, essa cegueira precisa acabar logo para o bem do Supremo. Eles não terão como escapar do julgamento popular. Aí, quanto mais esperarem, mais dura vai ser a sentença. Imposta pelo povo, isso acaba. Isso acaba, tem fim, não tem prazo, nada tem prazo. Lá, e quando a coisa preocupa um ministro do Supremo por falta de provas, quando envolve a própria figura, caso do aeroporto de Roma, lá do incidente, aí pronto. Aí não há velocidade nem nada para apurar, tal. Fica lento, eles acham que vamos esquecer. O Brasil não esquece. Certas coisas a história registra obrigatoriamente. A Globo achava que o que não sai no Jornal Nacional não existirá. Quebrou a cara. A verdade não depende de quem a noticia ou não. A verdade existe por si própria e uma hora ela vai se impor. E esse momento começa a ficar mais próximo quando os deputados perdem o medo, e perderam. Bom, antes de avançar para o próximo assunto, o Silvio quer complementar? Rapidamente, Paula, um complemento ao que disse agora o Augusto. Alguns parlamentares no Congresso Nacional já têm dito isso até abertamente, mas reservadamente em conversas com jornalistas, entre eles, circula a seguinte pergunta: por que o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, teria mudado, né, de humor, teria mudado de postura? É real essa mudança? O que estaria por trás disso? É claro que muita gente pode citar que ele esperava um cargo no Supremo Tribunal Federal, que ele esperava algum tipo de agrado do governo Lula, mas a resposta recorrente é a opinião pública. O Rodrigo Pacheco sentiu um pouco da opinião pública, porque lá na ponta, lá na base, o Augusto lembrou bem, tem eleição no ano que vem, eleição municipal, é uma eleição de enorme capilaridade, quando o deputado não só precisa do prefeito, às vezes ele é candidato a prefeito. 1/3 da Câmara acaba concorrendo à prefeitura nas suas bases eleitorais no ano que vem. E logo em seguida, já praticamente, como é o Brasil, já praticamente começa a eleição para 2026, né? Cargos de deputado, de senadores serão 2 dessa vez, governadores e por aí vai. Então, é um momento em que ele vai lá tirar a temperatura, colocar o termômetro lá nas bases, e esse julgamento dos réus do 8 de janeiro está pegando muito mal. Porque a palavra que se ouve, inclusive do pouco que a gente conseguiu assistir em relação aos primeiros condenados na manifestação, sustentação oral dos advogados, é que em vários momentos os réus pediram misericórdia, pediram compaixão, exibiram, foi exposta a vida deles, eram avós, eram pessoas humildes, arrimos da casa, o único salário da casa, pessoas que estavam absolutamente indignados com o triunfo da indecência que aconteceu no Brasil depois da eleição.
É claro que houve uma turba, é evidente que em algum momento saiu do controle, mas muita gente, eu diria que a maioria esmagadora, foi arrastada para essa situação. E agora estão diante de sentenças que não estão no mesmo piso, não estão no mesmo patamar da dosimetria aplicada a assassinos, a traficantes de drogas. E isso reverbera na sociedade. A sociedade entende que está diante de um tribunal de inquisição. Só que nós já avançamos muitos séculos da Inquisição. Há uma guilhotina em praça pública para condenar essas pessoas, para que elas sirvam de exemplo para o futuro, para impedir futuras manifestações. E aí eu acho que o tiro vai sair pela culatra. Porque manifestações pacíficas, ordeiras, como sempre foram as manifestações da direita, dos conservadores, dos liberais, dos patriotas. Porque a grande marca das manifestações que lotam a Avenida Paulista, a Orla de Copacabana, a Esplanada dos Ministérios e o Brasil adentro, nos rincões, é o símbolo da bandeira brasileira. É o patriotismo. Então, quando isso voltar, né, à superfície, quando as pessoas se sentirem confortáveis, seguras para voltar às ruas, é que ficará a lição de que aquelas pessoas não serviram de exemplo, não. Aquilo foi crueldade. Isso que a gente está assistindo é falta de compaixão. Além, evidentemente, e repito, incansavelmente, um atropelo do devido processo legal, sobretudo em respeito aos profissionais da advocacia. Porque a maioria desse Supremo é egressa da advocacia. É uma vergonha o que eles estão fazendo. E é uma vergonha também o que alguns ministros estão fazendo com outros que abrem votos divergentes. Não existe subministro. Não existe um ministro maior do que o outro. Já bastam essas 11 ilhas serem consideradas um poder moderador no país.